Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão nos ouvindo e nos assistindo. Lembrando que hoje é dia 8 de outubro, dia do nordestino, então um beijo para todos os nordestinos que estão nos ouvindo, nos ouvindo e nos vendo no dia de hoje. Estou muito feliz porque o nosso tema de hoje vai ser para tratar sobre as Olimpíadas Pernambucanas de Química, né? Em especial, vamos trazer a professora Maria José, a nossa convidada, que vai falar um pouquinho da sua trajetória, né, acadêmica, sua carreira profissional, e vai falar essa coisa toda, o que é a Olimpíada, né, de Química, se existe só a Olimpíada Pernambucana, como é que faz para se inscrever, e também o mais importante, como é que ela chegou ao cargo de coordenadora. Hoje tá bom, tá, pessoal? Hoje tem cachorro. Quando não é grilo, é cachorro. Então, estamos em casa, estamos juntos. Vem com a gente que vai ser massa. Boa noite, Mari. Seja muito bem-vinda. Oi, Carol. Boa noite. Obrigada pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com você, com todos que estão nos assistindo, né? Boa noite a todos e a todas. E estou muito feliz por estar aqui no Dia do Nordestino também, né? E, e é isso. Muito obrigada pelo convite. O bate-papo de hoje vai ser muito interessante. A gente tentou iniciar esse bate-papo lá no Instagram, né? E não deu muito certo, né? A gente perdeu um pouco o manejo dessa tecnologia. O Instagram que tinha caído, né? Na segunda-feira, foi na terça-feira, nós passamos o dia sem Instagram, quando voltou ainda com algumas dificuldades. E mesmo assim, nós insistimos na nossa live do Instagram, várias pessoas nos acompanhando, foi super bacana. Mas infelizmente a gente não conseguiu. Porém, a gente não desistiu de fazer as coisas acontecerem. E do jeito nordestino, que é perseverante, né? Que é de força e resistência, nós sabemos, não, essa live vai sair, a gente vai trazer a Mari para conversar com a gente, tá? E ela vai vir aqui no nosso canal do YouTube, né? Inclusive, se inscrevam no canal, deixem seu like, estamos no Instagram, somos também, para quem está chegando agora, somos gravamos podcasts, estamos em todos os agregadores de podcast, seja o Spotify, o Deezer, o Applecast. Esses erros de gravação são muito comuns, por isso que eu dou essa pausa, né? Mas hoje a gente está ao vivo, então me perdoem aí, que ainda não estou tão acostumada com os ao vivo. Então a gente tem aí as pessoas estão entrando, estão assistindo, mas vamos começar. E para começar, acho que a gente precisa saber a história da professora Maria José, né? Eu chamo carinhosamente de Mari, né? Que como ela iniciou no Instagram, quem estava nos assistindo, ela foi minha orientadora, né? Nós nos encontramos no corredor da universidade por um acaso total, assim, um destino muito bom, né? Eu tenho que agradecer muito a ela por muitas coisas que eu consegui, pessoas também que conheci através dela. E nesse momento eu vou pedir para que ela se apresente e conte essa trajetóriazinha dela de como foi, né? A graduação, mestrado, doutorado, e no meio do caminho a gente vai fazendo as perguntas. E sim, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas e muito bem-vindas. Obrigada, Carol. Bom, então eu vou me apresentar, né? Eu acho que muitos já me conhecem. Então, meu nome é Maria José e eu sou professora, né, da UFRPE desde 2013, de Química Analítica, e atualmente também sou a coordenadora da Olimpíada Pernambucana de Química desde 2019. E eu vou contar um pouquinho para vocês entenderem, né, como é que eu cheguei até aqui. E para isso eu vou voltar um pouquinho no tempo para falar como foi o início de tudo e que eu tenho muito orgulho de tudo que aconteceu, né, de tudo que, que eu passei para chegar até aqui. Né? Foram muitos obstáculos, muitas conquistas, e eu acho que o importante é que a gente tem que correr atrás, né, daquilo que a gente sonha, tudo aquilo que a gente deseja, e estar trabalhando onde a gente também sempre deseja estar. Então, eu amo ser professora, eu não me vejo fazendo outra coisa, né? Bom, eu sou de uma família muito grande, né? São 13 filhos, eu sou a 13ª, eu sou a única que não sou filha biológica da minha mãe, né? Então, quando
eu fui parar nessa família, porque naquela época era muito comum. Muitas mães não tinham condições financeiras e doavam seu filho, né, para uma família cuidar. E foi o que aconteceu comigo. Então, com 3 anos de idade, eu fui parar nessa família que me criou, né, e que eu considero como minha família, e todos eram já bem mais velhos do que eu, né? Então, minha mãe vai completar 90 anos agora em dezembro. E foi uma infância muito tranquila, né? E eu sempre gostei muito de estudar, e química era uma matéria que eu realmente tinha muita afinidade. Assim que eu comecei a estudar, né, ciências, eu já tinha uma afinidade grande, né? E sempre muito assídua, gostava muito de ir para a escola. Então, não foi um sacrifício, né? Estudar para mim sempre foi um prazer. Mas quando eu entrei no ensino médio, eu realmente não sabia o que é que eu iria fazer, se iria, né, trabalhar em outra coisa. Eu não sabia direito o que era uma universidade, né? Minha família, eu sou a única que fiz universidade, então não tinha um ambiente, né, que tivesse esse incentivo para fazer uma universidade e prestar um vestibular. E isso foi interessante, porque quando eu passei, né, a estar no ensino médio, eu tive professores, né, que foram bastante importantes na minha vida, para você ver como é importante um professor na vida de uma pessoa, né? E aí eu conversava muito com o professor de biologia e ele percebeu que eu tinha essa afinidade por química e me deu um livro de química. E eu levei esse livro para casa e eu ficava madrugadas, que eu sempre gostei muito de estudar durante a madrugada. Como eram muitas pessoas em casa, eu gostava de um horário mais silencioso, né? E aí eu me divertia, assim, eu gostava muito de testar aquelas questões para ver se acertava, né? E isso foi fundamental para que eu tivesse despertado, né? Para a área de química. E aí foi quando eu decidi prestar vestibular para química, sem entender, né, muito o que seria, né, uma universidade para o curso de química. Eu não tinha ideia. Mas eu sabia que química era uma disciplina que eu gostava, então eu fui em frente, né? Eu não tinha tido aulas de laboratório, porque na escola não tinha, sempre estudei na escola pública, então era difícil, né? Você não tinha esse contato que é tão importante com aulas práticas, né? E foi tudo muito novo. E aí eu fiz o vestibular e na primeira vez eu não passei, quando eu estava no terceiro ano do ensino médio. Fiz novamente e aí eu participei de um cursinho que o nome do projeto era Em Pé de Igualdade, onde esse cursinho era numa escola particular e tinha uma turma, né, só de estudantes de escola pública. Então, eu me matriculei nesse curso que eu soube por um amigo, através dele, e frequentei, né, todas as aulas, e muito assídua, estudando, e confiante que iria dar certo, que iria ser aprovada. Mas eu fiz uma excelente prova de química e não fiz uma excelente prova de matemática e nem uma boa prova também de matemática para passar. Eu reprovei, né? E ali, quando aconteceu isso tudo, meu mundo caiu. Eu disse, meu Deus, e agora? Né? Eu me dediquei tanto, né? Era uma escola que era longe e tudo, então eu fiquei triste naquele momento, mas eu participei no ano seguinte de um outro projeto que já era na UFPE, que era pré-acadêmico o nome, e aí eu fiz esse curso, né? Também voltados para estudantes de escola pública, e consegui passar no curso de licenciatura em Química. Então, todas as vezes que eu prestei vestibular foram para o curso de licenciatura em Química, ou seja, para ser professora. E aí eu entrei na universidade, né, muito imatura ainda, não sabia muito bem como é que seria, já que eu era muito tímida, muito calada. E aí eu tive o meu primeiro emprego, né, que foi uma bolsa na Biblioteca de Física e Química da UFPE,
E foi excelente, porque foi ali que eu comecei a me comunicar mais com as pessoas. Então, as minhas duas chefes, Joana e Ana, são minhas grandes amigas hoje, e eu aprendi muito, né, nesse período de 1 ano e meio, aproximadamente, até ir para uma bolsa de iniciação científica. Então, foi assim que foi o curso de graduação, né? Estudando, né, ganhava uma bolsa de iniciação científica, que era uma bolsa que não era um valor muito alto, mas eu conseguia, né, estudar à noite e trabalhava no laboratório durante o dia. E, né, sempre estudando, me dedicando, consegui ser a única, né, estudante do curso da minha turma que conseguiu se formar, né, nos 4 anos do curso que tem. Então, eu não reprovei nenhuma disciplina, mas tiveram momentos difíceis, né, disciplinas difíceis para mim, mas isso tudo foi superado, né? E aí, quando terminou o curso de graduação, eu fiquei pensando como é que seria, o que é que eu iria fazer, né? Eu teria algumas opções, prestar algum concurso para dar aula e ingressar no mestrado. E aí o professor Pavão, né, não sei se ele está nos assistindo, ele foi essencial, porque ele acreditou em mim e disse assim, se eu fosse você, tentaria, eu acho que você tem tudo para conseguir. E eu dizia a ele que era muito difícil passar numa prova de mestrado, né, muito concorrido, e aí eu fiz a prova, né, estudei para passar e consegui o segundo lugar, né? Então fiz o mestrado e depois eu ingressei também no doutorado. Então eu já queria, né, continuar estudando. E nesse meio tempo eu já estava concursada no estado, então eu comecei a dar aula no estado enquanto fazia o meu doutorado. E foi muito puxado, porque eu dava aula e tinha que estudar para o doutorado, né? As disciplinas são difíceis, e aí eu fui aprovada nas disciplinas, e aquela correria grande, até que eu recebi a proposta da minha orientadora, né, a professora Fernanda e Ana Paula Paim, que eu sou imensamente agradecida, né, por ter tido essa oportunidade, e aí elas me convidaram para participar de um projeto na Espanha, e eu tinha que viajar para passar um período lá, que era o doutorado de sanduíche. Então eu aceitei esse desafio e fui, né, sozinha, tentar conhecer esse novo universo aí, que até então eu não tinha ideia que isso seria possível, né, não imaginava. E foi excelente também, porque foi uma experiência muito rica, e todas as dificuldades que eu enfrentei, acho que ajudou a amadurecer, né? E aí foi quando eu retornei, defendi o doutorado, e aí consegui artigos, né, publicados sem nenhum problema, deu tudo certo. E quando foi em seguida, eu fiz o pós-doutorado também na Espanha, porque surgiu uma outra oportunidade para trabalhar no mesmo grupo, e eu aceitei. Eu fiquei na dúvida se iria, mas aí eu disse, não, eu vou tentar novamente. Então eu fui, e aí eu voltei já com tudo finalizado, e aí só estava esperando abrir concurso, e estava dando aula ainda no estado, foi quando eu prestei concurso para professora substituta na engenharia química, e aí depois eu fiz concurso para o UFPE, no campus de Caruaru, e aí fui aprovada, e aí eu tive que realmente sair do estado por isso, né, da escola que eu dava aula. E aí depois eu fiz concurso novamente para o UFRPE, que é aqui em Recife, e até hoje eu estou aqui, né, na UFRPE. Ô, Basicamente Mari, foi isso. antes de passar para a próxima etapa, a tua história é muito interessante. Eu acho que ela inspira muitas pessoas. Acho que são seus alunos, seus colegas de trabalho, né? A professora, a senhora é um grande exemplo. Sua história é inspiradora. O Bruno falou, a Natane falou que os professores são grandes motivadores, né? Joana, a professora batalhadora, o Francioli comentou aqui que é muito importante, né? Termos professores inspiradores. Então, antes de a gente mudar um pouquinho a temática e ir para o foco da nossa pesquisa,
É, para você hoje, qual é a importância? Assim, a gente já percebeu que foi enorme, né? A influência dele, desse bom professor na sua vida. Mas o que é que você fala para quem está se formando agora na licenciatura, né? E para quem pensa, ainda está na dúvida, a licenciatura não é bom, né? Fica naquela dúvida se vai, se não vai. Então, assim, fala só um pouquinho mais específico, porque eu acho que é muito importante a gente bater nessa tecla de professores inspiradores, né? Porque a profissão, né, de professor, ela não é tão valorizada. Então, quando um estudante está se formando, ele imagina, né, como é que vai ser? Porque financeiramente a gente sabe que não é tão fácil, né? E muitos professores, eu acho que podem se desestimular por isso. Mas, assim, o que eu tenho a dizer sobre isso é que a gente tem que fazer aquilo que a gente ama. E isso eu acho que é o mais importante. É a gente estar feliz fazendo aquilo que ama, porque quando você está fazendo aquilo que ama, acho que tudo aquilo que tem de dificuldade em relação à profissão é superado. Então, eu sempre foquei isso, né? Que não era uma profissão fácil, né? Tanto é que foram anos de estudo e, mesmo assim, eu diria a você que eu faria tudo novamente. Valeu muito a pena, porque eu tinha um único objetivo, e o meu objetivo era ser professora de química, ser uma boa professora, independente de qualquer coisa. Eu foquei isso. Eu não foquei o financeiro, eu não foquei o status, ou porque alguém disse que eu não seria outra coisa, então eu teria que ser só professora, porque é o que deu. Não. Eu acho que a gente tem que seguir o nosso coração, entendeu? Então, muitos falam que ser professor é difícil, mas é uma profissão tão linda, né, que você transforma vidas, você transforma realidade, porque veja o que aconteceu comigo, né, que eu não imagino como seria se não fosse esse professor que despertou isso em mim, porque eu não sabia até então que eu poderia fazer química, né? Então, o professor ele tem um papel fundamental. Muitas vezes a gente nem imagina o quanto a gente inspira outras pessoas, o quanto a gente ajuda outras pessoas a escolher também a sua profissão, porque o professor ele ministra aula para todos os tipos de pessoas, né? Independente da carreira, para médico, para engenheiro, para advogado, veja como é bonito. Então, eu acho que é isso. Se você não amar, eu acho que não vai valer a pena, mas se você amar, aí sim, vale muito a pena. Com certeza. Acho que eu aprendi muito com Mari, né? Na época, eu estava pertinho de me formar quando eu conheci Mari e eu aprendi muito. Gente, eu não era da analítica. E eu cresci muito com ela, né? No início a gente se descabela um pouquinho, aprende, corre para cá, corre para lá, mas isso que Mari falou é muito verdade. E o fato não só de ser um professor, mas uma professora também que lhe inspira, né? O Francioli está aqui acompanhando a gente, mas eu sempre digo a ele que eu tive boas referências na universidade, né? Fui aluna da Rural, e todas as professoras que passaram, que eu tive a oportunidade de conviver, foram pessoas muito boas, que me marcaram positivamente, né? Porque a graduação já se torna difícil por si só. Então, como o nosso quadro também é representatividade feminina na ciência, vejam como é importante a gente ter o papel de uma mulher. Poxa, eu olho para a Maria e digo, poxa, eu vou conseguir também, sabe? Ela chegou lá, ela batalhou, ela teve a história dela, então eu também posso ter a minha, né? Nossos caminhos são diferentes, mas acaba que a gente se inspira, se torna uma corrente, né? Uma olhando para a outra. Então, todo mundo, não estou desmerecendo nenhum dos professores homens, não, de forma alguma, mas para chegar mulher na academia se demorou bastante, né? Quando a gente viu a história de Marie Curie lá atrás, a gente viu quanto ela lutou, quanto ela sofreu discriminação. Carol, quer dizer que isso acabou? Mari, acabou? Não, Não. ainda tem Você um só. caminho grande, mas Mas aí são. melhorou, né? A gente está evoluindo aos poucos. Eu tenho alguns dados que eu trouxe para vocês, mas vamos esperar um pouquinho você perguntar que talvez seja depois, né? O melhor momento. Então,
Então, é nesse momento que a gente vai, você entra agora, você é professora universitária, você é pesquisadora completa, você é uma profissional, né? Você percorreu toda essa longa jornada, primeiro sendo professora do Estado, e depois chegando a ser professora universitária, num patamar mais elevado, e aí a gente começa a falar de questões dentro da universidade, né? Porque antes de chegar na coordenação da Olimpíada, você passa pela coordenação do curso, certo? Vice-coordenação. Vice, não E foi a como foi essa coordenadora. vivência, né? Como foi essa Então, vivência? E esses dados que é, você trouxe agora, eu fico curiosa. a gente tem, né, vários estudos, assim, a gente tem acesso a esses estudos que já foram feitos com relação à participação feminina, né? As mulheres, na verdade, elas estão, né, presentes nas universidades, né, um número muito, muito significativo, mas quando chega em assumir postos, né, importantes, cargos, a gente já não tem uma representatividade grande. A gente já tem um, um, uma dificuldade nisso. Então, é interessante que eu noto que não é nada muito declarado, sabe? É mais sutil, eu acho. Não é nada assim, a gente sabe que a gente está vivendo num mundo, né? Não é só no Brasil, onde as mulheres elas estão o tempo todo lutando, né? Lutando para conquistar o seu espaço e para mostrar que do jeito que os homens podem, nós também podemos. É isso que a gente quer. A gente quer que seja que tenha equidade, né? Que não exista diferença de gênero. É isso que a gente quer, não que seja melhor do que eles, né? E aí eu tenho alguns dados interessantes que mostram isso, né? O quanto a gente precisa evoluir, o mundo precisa evoluir. Então, por exemplo, o segundo o IBGE, 20% apenas, né, das pessoas que ingressam na área de tecnologia são mulheres. É um número muito pequeno esse estudo que foi realizado. Um outro dado também é que 30% das mulheres que ingressam na universidade buscam carreiras relacionadas à ciência, como química, física e matemática. Então, há algo que leva a esse resultado, né? Para que isso aconteça. Então, a gente tem que desconstruir isso, né? E tem que começar muito cedo, né? Quando nós somos pequenas e que a gente escutava, né, que isso não é para você, isso não é para meninas. Então isso tudo acho que tem muito que evoluir ainda, mas já está melhorando. As Olimpíadas é um exemplo. Antigamente era em torno de 30 a 35% de mulheres a participação, hoje nós somos 51% nas últimas Olimpíadas que ocorreram. Então a gente já está, né, tendo um avanço significativo, eu acho, mas ainda tem muito, né, para ser feito. Então, a verdade é que a gente tem que estar sempre lutando, né, para conquistar o nosso espaço. Eu acho que isso é fundamental, lutar pelos nossos direitos, né? Então, quando a gente vê uma mulher, né, que assume um cargo importante, isso é uma conquista não só de uma mulher, são de todas as mulheres, né? Você vê que, por exemplo, os cargos de reitoras é muito pequeno no Brasil, né? São poucas as mulheres que assumem esse cargo, por exemplo, de reitor, né? Ou de reitora, no caso. Nós temos Então, exemplos aqui no estado, né, Mari? é, A Universidade Federal Rural de Pernambuco é centenária, quase que não saía, é centenária e há pouquíssimo tempo nós tivemos a nossa primeira mulher reitora, né? é. Depois de Então, várias por aí masculinas. você tira que não é algo simples, né? Chegar em um posto como esse. Tem um outro exemplo aqui, né? Que são 120 anos de prêmio Nobel que são distribuídos, né? E desses prêmios, 487 prêmios, 33 foram para mulheres, ou seja, menos de 7%. E quando você vai observar áreas de física, química e economia, 2,6% são, né, foram mulheres que receberam o prêmio Nobel. Então, você vê que tem algo, né, que precisa ser mudado e que vai depender muito, né, da sociedade como um todo, de lutar para que esses direitos que a gente sabe que nós temos, que a gente alcance, né, esses postos importantes,
não só isso, né? Não só na ciência, também em outros cargos, né? Políticos. Então, a verdade é que tem muita coisa para ser feita, mas estamos melhorando, eu acho. E Eu vamos diria que tentar sim. melhorar cada vez mais, né? Ana Paula Paim chegou por aqui, Mari. Oi, Você, Ana. sejam todos, quem está chegando agora, sejam bem-vindos, bem-vindas, né? E agora, Mari, é aquela parte de como surgiu a Olimpíada de Química. Para você, Mari, como coordenadora, como é que a gente pode Então, se candidatar? É uma vaga? Explica aí, porque isso ainda é um mistério, pelo menos para mim. e para mim também era, porque eu não sabia até então como é que era para ser coordenadora. Então, foi um convite que o professor Pavão fez, e foi uma carona. Eu estava indo para o Espaço Ciência de carona, e ele conversou comigo, porque o antigo coordenador tinha assumido a direção do Departamento de Química, que eu faço parte, e o professor Pavão, que estava desde o início das Olimpíadas, em 1996, ele iria assumir novamente a coordenação. E eu conversei com ele, e ele disse: Você gostaria de fazer parte da nossa equipe? Eu disse: Sim, eu posso ajudar, com certeza. Aí a gente marcou uma reunião no Espaço Ciência, aí eu cheguei lá com meu caderninho para anotar. Aí ele olhou para mim e disse: Olha, você vai ser a coordenadora, viu? Eu disse: Como? Ele disse: Você vai ser a coordenadora e a gente vai explicar tudo, como é que funciona. Eu disse: Mas Pavão, é muita coisa, eu não sei se eu vou conseguir dar conta disso tudo, né? Porque era muita informação, né? São muitas Olimpíadas. Então, dessas Olimpíadas todas, que são 6 Olimpíadas, é muito trabalho também, né? E é um trabalho voluntário, né? Acho que muitos não sabem disso. E aí eu disse: tá bom, eu vou tentar. E aí foi assim que aconteceu. Eu não esperava, em nenhum momento eu pensei, mas as coisas acontecem quando tem que acontecer, eu acho. Então, a sucessão acontece através de um convite. Porque geralmente são pessoas que já estavam envolvidas no processo, que conhecem, e que tem que ter uma confiança também, né? No Entendi. trabalho que vai ser desenvolvido, porque é um trabalho de anos. São 25 anos já, né? Então não pode ser talvez uma pessoa que não tenha, né, esse entendimento. Então por isso que normalmente são Eu pessoas que já estão envolvidas. estou perguntando, Mari, porque na minha cabeça eu pensei que era algum edital que se abria, porque geralmente a Não, gente tem algumas coisas, tipo, né, só a questão da sucessão é o convite. Então, é veio um porque, como é convite. voluntário também, não tem edital para participar. Provavelmente também por isso, porque é muito trabalho, né? Muito trabalho. Imagino, imagino, É com muito certeza. trabalho. Foram 30 mil alunos inscritos na última. Nesse momento agora, ano passado não teve, correto? Foi. Aí teve em março Teve em a março. última, e agora Você vamos ter outra em outubro, você está com quanto tempo de coordenadora, Mari? 2019. Desde 2019 para cá, né? Então, 2 anos. 19, Dois anos. É, 2019 tem uma pandemia, dois né? anos e No meio meio, do mais ou caminho, menos. não foi? Daí Foi. Aí mudar. não teve o 2020, e agora a gente esse ano teve muita Olimpíada por causa da pandemia, para poder compensar, né? Então, o segundo passo, agora a gente já sabe como é para ser coordenador, né? Quem tiver interesse, vá atrás do convite, ou se envolva no projeto para receber o Para convite, na poder verdade. receber. E como é que é a escola ou é o aluno que faz essa inscrição? É site? Fala aí para a Depende gente. da Olimpíada, né? Tem Olimpíadas que é o professor que vai inscrever, e tem Olimpíadas, no caso a pernambucana, o aluno também pode se inscrever dessa forma remota que está acontecendo. Quando não é remoto, é diferente o processo. Então, existem duas possibilidades, mas em geral é o professor que inscreve o estudante. Em geral é. Então, o professor vai escolher todo, tipo, os alunos que vão competir. Então, cada escola vai. Não, quando é remoto, no caso das de Química e a Nacional de Ciências, ela é aberta para uma quantidade infinita, não tem Ah, limite, não. entendi. É quem É, quiser, faz. quem Né? quiser faz. Maravilha. E é Então, gratuito, daí, né?
Perfeito. Daí existe a pernambucana, né, que é estadual. É, Nós temos a nacional. nós temos várias etapas. Nós temos a estadual, que é a OPEC. Nós temos a Olimpíada Brasileira de Química Júnior, que são para estudantes, né, que não estão no ensino médio, no fundamental. Nós temos a brasileira, então a OPEC ela é uma seletiva para a brasileira, entendeu? É uma seletiva, Entendi. ela faz Entendi. parte de uma das fases, né? E aí você tem a brasileira, que ocorre sempre no ano seguinte, e aí desses 56 alunos que são classificados de Pernambuco vão representar o nosso estado na nacional, ou seja, no Brasil todo, né? Todos os alunos dos 56 de cada estado vão concorrer também. E aí depois tem a fase 4, fase 5 até a internacional. Ah, aí, tá. A internacional aí só quem passa nas fases. É, Certo, são entendi. 4 estudantes só do Brasil Entendi. que Entendi agora. participam da Olimpíada Internacional Então de ele vai Química. passar na verdade, cada estado vai ter sua Olimpíada É, estadual para poder ir para nacional, para é, poder serem para escolhidos. poder, para poder seguir nas outras etapas até a internacional. Ah, perfeito. Entendeu? Entendi. Entendi É sim. assim que funciona. Não, é porque assim, qual a importância de conhecer a Olimpíada, né? Tanto para o aluno que vai fazer ou para a aluna, quanto para o professor que vai fazer a inscrição, né? E para a escola também, porque eu acredito que isso vai agregar a vários Vai, níveis, né? Então explica vai. um pouco para a gente como é esses níveis de importância. Então, primeiro é porque as Olimpíadas, ela é uma forma de descobrir talentos, né? Entre os benefícios que tem, a gente diz que a Olimpíada ela é, digamos, um pontapé inicial para aqueles alunos que estão à dúvida, como eu tinha aquela dúvida e não tinha uma Olimpíada, e aí o aluno desperta. Ele faz uma prova, né, que é muito bem elaborada, né, uma prova diferente do Enem, tem outro estilo, e aí esse aluno ele vai gostando daquilo, né? Se ele experimentar e gostar, ele vai se aprofundando até ele dizer, não, eu acho que química é minha praia, eu vou tentar as Olimpíadas de Química para poder me aprofundar mais, né? Porque são provas muito difíceis. Essas fases são muito difíceis, né? Depois que chega na Olimpíada Brasileira de Química, que é a fase 3, tem ainda a fase 4, a fase 5 até a internacional. Todas são chamadas Olimpíada Brasileira de Química. Então, são fases que vão aumentando o nível. E aí o aluno ele vai se interessando e na verdade, ele se descobre, né? Porque até então ele tinha matemática, física, que ele gosta, mas quando faz uma Olimpíada, como o nível não é um nível baixo, né? Um nível mais alto, ele realmente, às vezes, tem uma afinidade tão grande que nem ele sabia. Vários medalhistas eu conheço daqui do estado que fizeram a prova por fazer, que quando viu, conquistou a medalha, né? Ideia é que você comece a Acontece, gostar, né? acontece muito isso, nem eles sabiam. Um outro fator também é que os estudantes, eles gostam muito de serem desafiados. Todo mundo gosta de um desafio, eu acho. E esse desafio é um desafio saudável, não é para que ninguém se sinta inferior porque não conseguiu. Simplesmente é porque você não tinha perfil para aquela área, talvez, por isso que você não se deu bem. Entendeu? Então, é um desafio muito bom, é muito saudável, você se desafia o tempo todo. Então, eu acho que isso motiva e incentiva esses estudantes a estudarem mais, né? E como você falou, né, você trouxe dados, né, que agora, através desse incentivo, através dessas buscas, dessa conquista, vem a importância das Olimpíadas, seja ela de Tem. química, de matemática, de Porque, na física. verdade, é a divulgação científica, né, que você está fazendo. Você está divulgando a ciência, né? E durante essa divulgação que você faz, você está, de alguma maneira, né, digamos, contribuindo para que esses estudantes escolham também a área de ciências, no caso química, e que possa escolher também profissões voltadas para a química.
Então, veja que como é importante. Tem uma aluna que é excelente em química e fazia administração. E hoje ela está totalmente empenhada para a Olimpíada de Química. Ela estuda muito para química. Então, você vê que é uma transformação. Então, a gente também está contribuindo para que essas áreas que não são tão procuradas, elas sejam procuradas, porque muitas vezes o estudante ou os jovens, eles têm uma ideia de que a ciência é só para gênio. Não é. A ciência é para todo mundo. Todos nós somos capazes de serem pesquisadores, de serem cientistas, professores. Então, isso que é o interessante, né? Você dizer, não, você pode, é só estudar. Não precisa ser um gênio. Eu não era um gênio na escola. Quem disse que eu era, né? Eu não era um gênio, inclusive, na graduação, Mari. Eu sou esforçada, eu sou estudiosa, mas um gênio, acho que eu estou bem distante disso. Eu acho que o esforço vale muito, muito mesmo. Eu acho que é muito importante a gente ter uma força de vontade, né, para poder chegar naquilo que você tanto deseja. Então, eu não vejo, porque antigamente a gente via com uma distância muito grande, né? Um cientista, mas não acho que tem essa distância. Eu acho que todo mundo, sim, pode ter acesso. E pode também ser um pesquisador e seguir uma profissão, né, de cientista. Pode sim. E as provas acontecem em um único dia. Na estadual, a prova é a única fase. É só um dia, mas não é só uma fase. Só que, como estamos na pandemia e não é presencial, a gente está, então, colocando como uma única fase essa prova que vai ser remota. Ah, entendi. Que é dia Mas fora 25. da pandemia, como é que funcionaria normalmente? Normalmente, a gente tem que ter um limite, né, por escola, e são 15 alunos, 5 de cada série, do primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, são convocados. Então, a escola seleciona, faz uma seleção interna, e esses estudantes vão participar da segunda fase. Então, a primeira fase ocorre na escola, a segunda fase ocorre em polos, que a gente tem provas, tipo Caruaru, Recife, né? Garanhuns, são polos que os alunos vão lá presencialmente, né, fazer essa prova. Então, cada escola pode indicar até 15 estudantes. Era assim quando era presencial. Agora todos podem fazer, não tem limite. Ai, que maravilha. É assim, a pandemia trouxe muitos percalços, muitas dificuldades, mas também trouxe muita facilidade, né? Muitas lives boas, né? Muitas. Eu Inclusive, acho ó, que eu acho que o interessante das redes sociais e da internet é que você faça um bom uso dela. Então, eu falo muito para os meus estudantes, para os meus alunos, que a gente precisa saber como usar essa ferramenta, porque eu noto também que muitos estudantes se perdem nela. verdade, Né? Muitos verdade. estudantes não pegam livro físico, mesmo tendo como pegar na biblioteca, porque estão na internet o tempo todo. Eu acho que certas coisas não substituem. Não, Certas com coisas não certeza, substituem. com E isso certeza. interfere em vários aspectos, né? A escrita, muitos estudantes não sabem escrever corretamente a palavra. Por quê? Porque, como está muito no computador, ele não tem escrito, né? Então, isso tudo Inclusive, é eu vou muito aproveitar aqui o difícil. gancho, Mari, e vou dizer que nós temos um episódio falando justamente sobre isso, tá? Nos Ah, nossos é? diversos agregadores de podcast. Segue a gente lá, Luz do Candeeiro. Temos várias temáticas. Nossa página aqui no YouTube é que ela é recente, então a gente ainda está subindo os episódios. Mas lá no Spotify, no Deezer, todos vão ter, tá? Então, acho que estamos basicamente em todos os agregadores. Então, essa live de hoje também vai para o nosso agregador, tá? Bem como vai ficar salva. Então, compartilha, manda para teu amigo, manda para teu vizinho. Eu acho que o importante da internet é a gente compartilhar coisas boas, Boas. né? Compartilhar e fazer com que as pessoas tenham vivências boas, porque a gente com o celular a gente consegue ter acesso a YouTube. Eu sei que muita gente nem celular tem. Isso é um Brasil triste de se comentar. Mas vamos passar para aqueles que têm acesso, né, às redes, a que têm acesso à tecnologia, e vamos propagar cultura, propagar desenvolvimento, propagar ciência e tecnologia. Todos que estamos aqui somos capazes, né, como a Natane colocou, de chegar. Natânia é a vice-coordenadora da Olimpíada comigo.
Ai, que coisa boa, que bacana. Um Natane foi abraço minha para ela. colega de graduação. Estudei junto Maravilhosa. com a Natane. E daí é muito legal essa questão, sabe? Você sair e você conseguir ter esse retorno, né, Mari? Porque eu acho que, como É, você falou, é um retorno que você tem que está sendo gratificante, já que é um trabalho voluntário, não é é, verdade? Então, totalmente. É muita como, doação, é muita doação. como é hoje para você, a gente está perto, né? Já nos 40 minutos da nossa live, o tempo passa rápido quando a gente está conversando de coisa boa, né? A gente nem percebe. Mas aí, para você, Mari, hoje, você antes da coordenação de Olimpíada de Química e pós-coordenação de Olimpíada de Química, o que é que você, assim, o que você mudou e o que você leva, principalmente para quem está em escola pública, né? Porque eu acho que quem está em escola pública se sente menos merecedor, que tem mais dificuldade, que a gente sabe que tem N questões, N problemas existentes lá É. dentro. É Então, fala. interessante que eu esqueci de falar que esse ano, né, o CNPq ele abriu um edital, né, para poder distribuir bolsas, né, de estudo, e a gente tem 50 alunos bolsistas no projeto. Eu esqueci de dizer isso. Então, alunos que se destacaram em Olimpíadas, existe ainda também essa. Veja que interessante, não só bolsas do CNPq, como bolsas de escolas, né? Tudo isso ajuda muito no currículo do estudante. Eu sei que muitos estudantes dizem: ah, professor, é muito chato, está estudando direto, mas eu sempre falo para eles: o momento é esse. O momento de estudar é nessa idade. Porque depois fica mais difícil quando você tem que ir para o mercado de trabalho e ter que estudar. Então, aproveita essa oportunidade que você ainda é novo e que você tem como estudar. Então, é estudar. Eu sempre digo assim que eu sou o que eu sou hoje por causa da educação. Tudo que eu conquistei foi a universidade que me deu. Foram as pessoas que estavam que estavam ao meu redor, né? Tudo isso favoreceu, porque foram oportunidades, eu fui agarrando as oportunidades, pessoas que sempre agregaram, sempre me influenciaram positivamente. Então, a gente tem que sempre pensar que não é porque a gente veio de, muitas vezes, uma situação financeira não muito favorável que a gente não é capaz, entendeu? É isso que eu coloco muito para eles, que eles não desistam, que eles corram atrás. Se eles querem ser médico, eles podem ser. Se eles querem ser químicos, eles podem ser. Eles podem ser tudo o que quiserem, mas para isso a gente tem que pagar um preço. Não é? A gente não pode esperar cair do céu. A gente tem que estudar, a gente tem que focar, ficar muitas vezes sem dormir. Isso faz parte. Então esse sacrifício não é um sacrifício, eu não diria, mas é digamos, um esforço muito grande que você tem que fazer para mudar a sua realidade, porque senão fica ainda mais difícil. É tudo muito concorrido, né, Carol? A concorrência é muito grande, né? Muito o tempo todo, em todo O tempo lugar. todo. Você não pode perder tempo, entendeu? E eu acho que Aproveitem, eu aproveitem. acredito, Mari, que a concorrência seja maior fora da academia, inclusive, do que dentro da própria academia, sabe? Quem tem a visão de ir para a indústria, para a empresa, para o mercado de trabalho, acho que o mundo lá fora te desafia o tempo todo a O sair tempo todo. da tua zona de conforto. Que eu acho que ela nem existe mais, né? Se bem que eu acho que a zona de conforto hoje nem existe mais. Saudades fica só na palavra mesmo, né? Não é fácil viver nesse mundo tão competitivo, não é. Por isso que a gente tem que ir atrás, sempre. Eu sempre tento motivar meus estudantes, eu sou muito exigente, né? Quem me conhece um pouco sabe, mas a exigência não é para que esse aluno se desmotive, pelo contrário, é para que ele veja que a vida também não é tão fácil assim. Então, você tem que, às vezes, ser um pouco exigente para que esse aluno ele possa se esforçar até mais, porque eu sei que ele tem capacidade para isso, entendeu? Com Eu certeza. sempre coloco isso para eles. Nada fácil também é bom, né, Carol? Nada fácil. Porque a gente Não que a gente não valoriza queira, às vezes, muito. algumas coisas fáceis, né? Às Às vezes, vezes é um pouquinho mais difícil do que a gente gostaria que fosse, mas eu acho mas que tudo faz requer parte, né? tudo é uma escolha, né? Tudo é uma escolha e a gente tem que aprender a escolher. Infelizmente, a Tem. vida está aí para que a gente possa escolher. Às vezes, as escolhas não são as melhores possíveis, mas é se segurar e seguir em frente, né?
Então, assim, é muito do que eu vivenciei. Então, quando eu pensei, eu vi. A gente estava gravando um podcast e quando eu desliguei aqui com os meninos, né? Nós somos um grupo misto de meninos e meninas. Nesse dia eu estava só com meninos na live. Na live, não, a gente tá gravando podcast. Daí eu pensei, gente, eu tenho Mari, hoje ela é coordenadora da Olimpíada de Química. Ela pode vir aqui, ela é uma representante feminina, né? E agora a Natane também, né? Que são duas mulheres na coordenação de Olimpíada, que é uma responsabilidade imensa. E a gente une o útil ao agradável, porque a gente vai desmistificar a Olimpíada, né? A gente já vai poder mandar para as escolas, para o pessoal assistir, entender, tirar as dúvidas. Os próprios alunos, né, podem ser capazes de chegar para olha, professor, assistir, é assim, faz assado. É muito importante isso, não só assistir, como escutar, beleza? E a questão também de uma pessoa muito próxima a mim, né? Quem sempre recorro quando precisa, é Mari, sabe? Eu também, né? A gente troca muita experiência, né? Nós hoje somos colegas, né? Eu ainda estou no caminho, na metade do caminho, mas hoje somos colegas, somos pesquisadores, cientistas, estamos aí na troca, na vivência diária, às vezes um pouquinho mais longe, mas sempre pertinho, porque a ciência é isso, né? É o caminhar junto, é a certeza de que a gente vai poder contar sempre com outro, não é verdade? As diferenças, elas precisam ficar de lado, para que a ciência ela possa caminhar melhor e mais resistente diante de tudo que a gente está vendo nesse momento. Então, trazer Mari aqui com essa representatividade, com essa história, com essa força, para a gente, da Luz do Canheiro, eu falo em nome de todo o grupo, tá? Da Artemis, do Francioli, do Diego. Aí, quando eu começo a falar os nomes, eu estou ficando numa certa idade e já vou esquecer o nome dos outros. Tá? Mas aí, de toda a equipe da Luz do Canheiro, nós queremos agradecer do nosso coração, assim, a presença de vocês, de ter resistido a um Instagram que não queria ouvir a gente, mas que a gente disse, não, vamos fazer acontecer, é um tema importante. Para mim, como sua aluna e hoje colega, né, eu acho que é uma oportunidade ímpar de poder, tá? Gente, eu tenho acesso a essa pessoa, por que não trazer ela para que outras pessoas tenham acesso? Mari é uma pessoa extremamente disponível, às vezes ela nem pode, mas vou, sabe? E daí. Eu tenho esse problema de querer estar em todos os lugares e respondo mensagens super rápido quando eu estou com o celular. Então, eu gosto de me sentir útil. Eu acho que essa é a verdade. Eu acho que eu tenho uma missão. E a minha missão é essa, é retribuir tudo que eu conquistei, tudo que me deram, tudo que aconteceu na minha vida, eu sou muito grata. Eu não tenho nenhum tipo de revolta, nada pelo que aconteceu ou deixou de acontecer. Eu tenho tanta gratidão que eu gosto de retribuir. E tudo que eu puder, eu vou fazer para retribuir. E os estudantes de escola pública, acho que todo mundo já sabe, né, que como fui de escola pública, eu tenho realmente um foco muito grande, um objetivo muito grande de levar essa mensagem que eu estou colocando aqui para todos os alunos de todas as escolas. Eu quero muito isso, visitar as escolas, não só daqui da capital, para poder conversar com esses estudantes e mudar a realidade, não que eu vá mudar, mas que eles possam talvez se sentir mais motivados. E os professores também, né, que nos assistem, os professores são essenciais. Tem alunos, Carol, que não fazem a prova e eu acho que um professor ele conseguiria, sabe, pegar esse estudante e dizer: você vai fazer sim, você não foi um medalhista? Por que você não vai fazer? Ele não fez a prova, por exemplo, agora. Um estudante da zona rural, que eu esperava que ele fosse fazer, ele não fez. Então, um professor ele tem que, talvez, ter essa sensibilidade. Não são todos, né? Lógico, tem muitos excelentes professores. Eu digo daqueles professores que podem não acreditar no potencial do estudante. Acontece, às vezes, do professor, isso é problema do aluno, e não é. A gente tem uma importância muito grande na vida de um aluno, muito, muito grande. Com certeza. Então, eles precisam de um apoio, né? Muitas vezes não tem na família esse apoio, entendeu? E o professor é a figura mais próxima, né? Porque está no cotidiano diário. Está no cotidiano, ele conhece muitas vezes o aluno. Veja que o olhar que esse professor, que hoje ele é falecido, Alfredo, teve, ele enxergou o que ninguém tinha enxergado.
ele me deu apenas um livro, um gesto, né, que é simples, mas que mudou a minha vida. Então, a gente pode mudar a vida de tantas pessoas. Então, eu estou aqui para isso, sabe? Eu acho que essa é a minha missão. E as Olimpíadas eu me encontrei. Eu digo a você que eu adoro estar coordenando essa Olimpíada com tantos alunos, tantos professores. Eu ligo, eu converso, eu às vezes dou bronca também quando eu vejo que o estudante não está, né, participando como deveria do projeto. Então, eu acho que a gente tem que ter um propósito, sabe? E esse meu propósito é esse, é através da educação que eles possam ver que é possível mudar a realidade deles. Basicamente é isso. Perfeito, Mário, perfeito. E é para isso que serve a Olimpíada, para mudar o conceito, para descobrir, divulgar ciência, levar a ciência para lugares onde a gente nem imaginaria que pode Nem chegar, imaginaria. né? E hoje chega, e hoje dá certo, e hoje a gente muda realidades através da ciência e da Muda. tecnologia. Então, essa live de hoje foi extremamente inspiradora. Eu agradeço muito para todo mundo Obrigada, Carol. que falou aí no chat, que deixou suas contribuições, suas mensagens. Muito obrigada, tá? E mais uma vez, se inscreva no canal, deixe seu like. Mari, onde é que a gente encontra Eu vou falar você então. da Olimpíada? Diga É no aí. Instagram, né, Olimpíada Pernambucana de Química. O nosso canal do YouTube, estamos precisando de mais pessoas para divulgar. Oi, Leonardo. Foi meu aluno em Caruaru, excelente, excelente, excelente pessoa, profissional. E aí vocês podem nos ajudar a divulgar Pernambucando nas Olimpíadas de Química, o nome do canal do Inclusive, YouTube. a gente vai deixar aqui, tá, na descrição, as redes sociais, tanto da Luz Canieiro quanto das Olimpíadas, porque é só clicar e ir direto para E lá, direto. E tem né? o site da UPEC também, que você pode acessar rapidamente. Tem todas as informações de Olimpíadas, de tudo que está acontecendo. E temos o nosso e-mail também para dúvidas, que é Olimpíadas, no plural, químicape@gmail.com. Eu vou digitar aqui para deixar nas mensagens aí, Olimpíadas, PE, Químicape, certo? gmail.com. Para quem tiver dúvida, né, entrar em contato, ver se está ok, mas às vezes sou trollada aqui pelo meu próprio computador, né? Então, gente, quem tiver dúvidas, questionamentos, perguntas, pode deixar aqui embaixo nos comentários, direciona esse vídeo, escuta a gente nos agregadores de podcast que tiver no seu celular, no seu computador, vai ser um prazer. Se você também está aí nos ouvindo, nos escutando e tiver uma história legal, fazer parte da ciência e tecnologia, se convida, entra lá no Instagram, deixa um direct para a gente da Luz do Candeeiro, porque a gente ama, Mari, gravar podcast com Ah, é? convidado. Ama, e a gente está super receptivo para todo mundo que quer falar. O barulho é porque eu estou em casa, então, assim, pertinho da pista, né? Para todo mundo que tiver uma história, olha, Carol, tem uma história de ciência e tecnologia super bacana. Se você entrar lá no nosso site, na nossa página, temos também um blog, né, a Luz do Candeeiro. Então, você entra lá e vê quantas histórias legais você pode ter acesso. E essa que a gente está contando hoje é mais uma, né? Então, Mari, gratidão. Foi um Eu que prazer. agradeço. Franciole, obrigada também. É um prazer estar aqui compartilhando, né, minha história. Todo mundo tem a sua história também, que deve ser muito bonita. Todo mundo que está aqui, né, todo mundo está de parabéns por estar participando, né, de eventos como esse, porque são pessoas que se preocupam com a educação. Então, todo mundo aqui, eu agradeço, né, por estarem presentes aqui, participando. E não esqueçam de se inscrever na Olimpíada Pernambucana de Química, que acaba dia 18 de outubro. As inscrições encerram. Então, eu conto com vocês na divulgação. A minha meta era 50 mil estudantes, não sei se a gente vai conseguir, mas é o que a gente deseja, aumentar mais o número de alunos, né? Vamos divulgar, vamos divulgar. Walter está aqui, que é o representante da turma de agronomia, que eu dou aula. Léo. Vamos estar divulgando. Inclusive, Mari, além de nós estarmos ao vivo agora, esse podcast vai estar no ar na segunda-feira. Então,
Vamos divulgar, pessoal, para que mais alunos possam chegar e se inscrever, né, nas Olimpíadas e ver quanto é importante para a vida, para a vivência histórica e acadêmica dele. Todo mundo vai ter sempre uma história para contar, né? Algo para ver e para realizar. Bruno, meu ex-aluno também, de Olha aí, reencontrando extensão. pessoas. A Luz do Canheiro fazendo esse momento histórico. Ah, é muito bom você ter pessoas, Iago também, são pessoas tão que eu tenho tanto carinho, que fazem parte da minha história. Eu aprendo tanto com eles, com você também, né, Carol? Parabéns, porque eu vejo você crescendo, você assim, merece tudo, tudo de bom. É uma aluna excelente e vai ser uma profissional excelente também na área de química. Já é, né? Eu vejo suas aulas no Projeto Marte, né? Inclusive a gente vai ter uma live futuramente aqui com as mais mulheres na Mais ciência, falando mulheres do na projeto ciência. Marte, né? Da sua Parabéns. amiga também, Você dessa rede. sempre foi muito ativa, muito questionadora, então não podia ser diferente. Renê, obrigada, viu? Então, é com essa alegria imensa, né, que a gente vai se despedindo por aqui. Um forte abraço, cuidem-se, vacinem-se, vacina salva vidas. Esse é o nosso recadinho de hoje, da Luz do Candeeiro, para todo mundo que participou dessa live, que está ao vivo no YouTube, e vai ficar gravada para quem quiser assistir posteriormente, e nos escutar nos agregadores, tá? Procura pela gente, compartilha, divulga, e vai ser muito massa. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tchau, Ana, obrigada.